Fala, galera do VF Comunica, mais uma entrevista exclusiva para vocês. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Thiago Mascarenhas, empresário e faixa marrom de jiu-jitsu. Thiago, é um prazer ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite, meu amigo. Pô, Vitor, prazer é todo meu. Agradecer por essa oportunidade, né, de estar participando do seu canal, estar participando desse espaço que você abriu aqui para gente. E o prazer é todo nosso aqui, desde da Irlanda, né? É isso aí. Quem não sabe, Thiago reside na Irlanda, comanda por lá a Seda College, uma das maiores escolas da Irlanda. Ele vai contar mais um pouco sobre ele, sobre os princípios que ele enxerga serem certos, que fazem ele investir no jiu-jitsu também. Tiagão, conta aí um pouco da tua história, quem é você, para a galera que está nos ouvindo entender um pouco. Então, cara, eu sou brasileiro, né? Sou aí do interior de São Paulo, aí, numa cidadezinha chamada Votorantim. E eu saí do Brasil já fazem mais de 14 anos, né? Saí para aí, terminei, estudei, né? Sou formado em finanças e controladoria e comecei uma especialização na área de finanças, né? E eu saí do Brasil justamente pela necessidade de aprimorar o meu inglês, né? Então, estava um dia num evento na empresa que eu trabalhava e chegaram um pessoal, uns americanos, e ninguém sabia se comunicar. E eu falei, cara, eu tenho que aprender a falar esse idioma. Então, eu peguei uma licença de 6 meses do trabalho para poder sair e para poder estudar, né? E meu objetivo primário era o Canadá. Só que, infelizmente, não surgiu. Eu não estava contente no trabalho, e aí me recomendaram a Irlanda. E falaram, pô, o dinheiro que você vai gastar para ficar um mês no Canadá, tu fica 6 meses na Irlanda. E daí foi aonde que acabou surgindo a oportunidade, embarquei, vim, tive muita dificuldade, como todo imigrante quando chega, né? Dificuldade no idioma, dificuldade para se comunicar, mas logo as coisas começaram meio que se assentar, né? Eu vim só por 6 meses, aí eu decidi ficar um pouco mais, aí esse pouco mais virou um pouco mais, que virou um pouco mais, que virou um pouco mais. E quando eu saí do Brasil, lá onde eu morava, lá no interior, não se falava muito de jiu-jitsu, né? Nem se falava muito de artes marciais, né? Porque tudo demora muito para chegar no interior. Então, eu sabia que tinha pessoas que praticavam jiu-jitsu. Eu lembro do jiu-jitsu do tempo da Malhação, da primeira Malhação que teve lá, que o pessoal praticava jiu-jitsu. Então, tipo, foi onde começou, né? E o jiu-jitsu tinha toda aquele característica, né, do bad boy, né? Que o pessoal que praticava jiu-jitsu era bad boy. E aí, cara, novo país, nova vida, desenvolver. E eu cheguei para cá e falei, cara, eu não posso voltar para o Brasil pior do que eu vim para cá, cara. E daí foi aonde eu comecei a batalhar. Aí trabalhei limpando, coletando copo, servindo bebida, trocando bebida, trabalhando em evento, trabalhando limpando um restaurante. E daí as coisas começam a acontecer conforme você vai progredir no seu poder de comunicação. E daí eu comecei a estudar inglês, os primeiros 6 meses foram muito difíceis, porque eu tinha que trabalhar para me pagar. Então, a Irlanda é um país que oferece a oportunidade para você de estudar e trabalhar legalmente. Então, eu foquei muito em trabalhar para me juntar supostamente um dinheiro, né? E depois, quando eu decidi ficar aqui um pouco mais, eu falei, não, cara, eu vou investir um pouco mais e vou estudar e vou aprender a aprimorar e vou poder falar o idioma. E foi aonde eu caí de cabeça. Só que eu sou muito comunicativo, né? Então, eu tento conversar, tento falar, tento perguntar, e foi aonde as coisas acabaram desenvolvendo. E daí eu fiquei um período aqui, trabalhei, fui progredindo no trabalho, as coisas foram acontecendo, né? Eu trabalhava numa casa noturna bem grande aqui, e fui recebendo promoção até chegar a trabalhar servindo bebida, né? Que aqui a gente chama o famoso bartender. E depois eu fui passar um tempo na Espanha, fui estudar um tempo lá, e o meu pensamento era estudar lá e voltar para o Brasil. Mas daí ficou ali 2008, 2009, ficou aquele sentimento de não realizado, não acabado. E daí foi aonde eu peguei e resolvi voltar para a Irlanda e ficar um tempo aqui, fazer uma especialização, alguma coisa, num período curto. Na realidade, eu queria fazer alguma especialização para poder dar aula de inglês, né? E aí foi onde surgiu a oportunidade da escola, né? Aí eu conheci um pessoal e eles me falavam, Thiago, você tem que trabalhar com intercâmbio, você tem que trabalhar com isso. E daí ele me apresentou para um pessoal e esse pessoal estava com esse objetivo. Eu falei, não, vamos fazer acontecer. Daí foi aonde nasceu. Na realidade, não chamava Seda, né?
chamava Skills and Enterprise Development Academy, e não trabalhava com cursos de idioma, né? Quando a gente começou, era só cursos de further education, cursos vocacionais. E daí foi aonde eu peguei e falei, não, pessoal, se a gente quer atrair o pessoal que fala inglês, né? É para falar inglês, ou um pessoal que gera um valor maior para a gente tem que trabalhar com General English, né? Com cursos de inglês. E daí, em 2009, foi onde começou a Seda. E, cara, eu sempre fui muito empreendedor, eu sempre foquei em desenvolver ou pensar coisas de formas diferentes do que as pessoas pensam. Então, eu escrevi um livro, né? Na realidade, já escrevi vários livros, mas um dos últimos livros que eu escrevi, ele fala assim, né? Sonhe alto, comece pequeno, mas comece. Então, no capítulo 13 ali, eu falo muito disso, como transformar dificuldades em oportunidades. Então, eu não vejo problemas, eu vejo oportunidades. E aí foi aonde eu comecei a desenvolver, e eu falei, cara, eu não tenho que ser o maior, eu tenho que ser o melhor. E eu tenho que fazer as coisas acontecer. E o fato de você ser um brasileiro é a mesma coisa que você ser um professor de jiu-jitsu quando você não é brasileiro, né? Então, muitas vezes a pessoa fala assim, mas não é brasileiro, e como que ensina a arte suave? E é a mesma coisa nesse ramo de educação. Pô, mas tu não é irlandês e tem uma escola de inglês? Então, eu tive que vencer muito paradigmas. Então, empresa nova, estrangeiro, não tem acesso a crédito, as pessoas olham para você, os próprios brasileiros olham para você e falam assim, tá, mas tu é brasileiro, como que tu tem uma escola de inglês? Então a gente acaba vencendo muito aqueles paradigmas. E nesse ínterim, né, eu tive a oportunidade de... Eu conversava com todos, como eu falei, né, muito comunicativo, tal. Um dia um amigo lá da escola falou, Thiago, tem um conhecido, né, um amigo meu que quer vir e ele dá aula de jiu-jitsu, ele quer vir para a Irlanda. Beleza, fizemos o procedimento, fizemos o processo, o cara veio. E, cara, o cara faixa preta, né, um dos primeiros faixa pretas que chegou na Irlanda, né, logo ali no comecinho, 2010, 2011, e o cara super educado, né, sabe, sempre tentando fazer as coisas, e eu ficava, mas esse negócio de agarração com homem, de pegação aí, não sei, né, pra mim não. E eu ficava, aí ele começou, né, começou com o projeto, ele falou assim, tentou montar uma academia, aí um dia ele veio pedir patrocínio para mim. E, pô, o cara andou quase 3 quilômetros com shorts para colocar um patrocínio de 25 euros. Eu falei, pô, cara esforçado, cara. Eu falei, realmente ele quer. E aí era um patrocínio para uma luta de MMA que ele ia fazer. E, cara, aí eu peguei, comecei a admirar muito, né? Eu falei, pô, que cara sério, né? Que cara trabalhador, que cara que faz as coisas diferentes. E a gente começou a se acercar e começou a conversar. E ele falava, pô, Thiago, vamos um dia treinar jiu-jitsu com a gente, eu tô dando aula em casa, mas tem um outro local aí que eu dou algumas aulas, aí era um lugar longe, né, que tinha que pegar táxi para poder chegar lá, fui lá, fiz uma aula, sofri, né, era bem gordinho, né, e aí dei aquela sofrida, e primeira aula de faixa branca, e logo depois ele mudou para o centro da cidade e a gente acabou virando amigo, né? E dele estudava na escola, a namorada dele estudava na escola, ele convidando. Aí um dia eu voltei a treinar com ele, comecei a treinar e eu vi o esforço que ele fazia, cara. Ele dava aula numa garagem, cara. Era muito feio, sabe? Não tinha nem banheiro no lugar, era uma garagem no meio do beco sem saída. E, cara, eu vi, aí eu conversei com ele, falei, pô, meu, como que tá o negócio, como que tá indo? Aí você via que, por exemplo, para a mulher poder se trocar, ele passava uma cortina do meio do tatame. Eu falei, pô, que fogo, né, cara? Tá difícil. A escola já tinha crescido, já tinha mudado de lugar, eu já tinha restaurante, já tava fazendo vários negócios aqui, né? E daí ele pegou e falou, Thiago, a gente tem que fazer, precisa de um lugar maior, tal. Aí eu falei, cara, vou dar uma pesquisada nesse esporte aí, vou ver qual é que é, né? Já tava indo, né? E daí fui pesquisar o jiu-jitsu. E daí eu falei, cara, o esporte tá crescendo, né? Tá se falando bastante e tal, tá tendo bastante expansão. E, cara, aí foi aonde eu peguei e vi, eu falei assim, vou fazer o seguinte, vou te dar uma força para você montar a sua academia, tal, a gente entra de sócio, a gente monta a academia. Eu comecei a procurar local. Certo. E daí, ali do lado do prédio principal nosso, né, em Dublin, eu passei e vi uma placa para alugar, era um espaço grande. Aí fui, liguei pro cara, o cara falou, você quer alugar? Tenho dinheiro, blá, blá. Falei, quero alugar, fui lá, paguei o cara, o depósito, né, que a gente fala, o depósito, o seguro garantia. Fui lá e liguei pro Jorge, falei, Jorge, tá aqui a chave. Eu falei, cara, agora eu morri uns 1.000 de euro aqui, né, vou ter que reformar e não sei o quê. Cara, no dia seguinte o cara já tava lá, arrumando telhado, arrumando tatame, arrumando as coisas, em um mês, cara,
ele inaugurou a academia. Era a maior academia que tinha aqui na época de jiu-jitsu. E, cara, eu fui virando fã, mas daí aquele negócio, jiu-jitsu, sabe, o meu trabalho estava muito corrido, as minhas coisas muito corrido, eu peguei e falei assim, poxa, vou dar uma segurada, né, não vou, aí eu não gostava, aí o pessoal me apertava, aí falava, pô, bati no Thiago da Seda, aí eu falava, pô, cara. Aí o pessoal falava, bati no Thiago da Seda, aí eu falei, não é pra mim não, sabe, aí deu uma parada, e, cara, nunca por um simples dia o professor meu esqueceu de mim. Ele ia lá no meu escritório, ele passava, ele me levava rash guard, ele me dava kimono de presente, ele me convidava para ir nos lugares, ele falava, então sempre ele falava, não, eu te dou aula particular, não, vem. Aí um dia ele falou, não, Thiago, temos que combinar. Eu falei, não, você não precisa me pagar não, cara. Eu falei, um dia quando você puder, você acerta comigo. Não, mas você... Não, eu falei, não sou seu sócio não, cara. Eu falei, o negócio é seu, a academia é sua, se um dia você puder me pagar, você me paga. Se você não puder me pagar, você não me paga. Ponto. E ele me pagou, tá? Pagou ali, fez o negócio acontecer. E o negócio começou a crescer, a academia começou a crescer, e ele sempre vinha conversar comigo, pedir conselho de negócio. Mas eu não voltava para o jiu-jitsu. Aí, cara, o tempo começa a passar. Eu achava que se eu não tivesse envolvido no meu negócio, 200% o negócio não ia. Tanto que eu não saía, não viajava, não fazia. Eu estava metido em todos os meus negócios. Passava o dia visitando negócio. E daí chegou um dia que eu peguei e falei assim, cara, passou quase 5 anos. Aí 2017, 2018, eu falei, cara, não dá. Eu falei, eu tenho que fazer uma coisa para mim. Aí eu falei assim, um dia me deu o estralo, cara. Um cara que começou a treinar logo no meu tempo, foi lá e se graduou de faixa preta. Aquele dia eu falei, cara, tô fazendo alguma coisa. Eu tinha passado 5, 6, já tinha passado tempo, cara. Eu falei, não, cara, não posso. Aí como que você volta? Gordinho, faixa branca, o cara é o foda, né? E vai voltar do zero. Eu falei, não, cara, eu vou ter que ir. Aí um dos colegas, o Jorge, foi lá e falou, eu não vou mais dar aula para você, eu não vou mais te ajudar. Se tu quiser voltar, tu tem que se inscrever para um campeonato. Aí ele me inscreveu pro Irish Open, né, pro campeonato irlandês aqui da IBJJF. Aí fui lá um domingo, tinha comprado 2 pizzas na escola, estávamos tudo trabalhando, e ele falou, vai, Ultra Heavy, cara, na minha categoria, Ultra Heavy de faixa branca. Beleza, aí ele falou, não vou te dar aula. Aí um dos guris lá da academia falou, um faixa roxa. Falou, não, Thiago, se você quiser vir, eu te dou umas particulares aqui de manhã e eu vou te ajudando, né? Até você pegar o ritmo, né? Porque gordo, lerdo, master, eu era Master 1. Foi quando eu entrei para Master 1. Aí, me lasquei, né? Aí comecei a treinar com o cara, comecei a dar esse gás e tal. E daí o Jorge falou, não, agora você tem que vir para aula de dia, você não pode ficar fazendo aula de manhã privado. Eu falei, não, beleza. Aí peguei, comecei a treinar na academia e comecei. Aí fui para minha luta, maio. Cara, foi bom, né? Cheguei na final, perdi, nem sei como que eu perdi, não sei se foi um armlock voador, não sei o que foi, eu sei que eu perdi. E, peguei minha medalha, cara. E, cara, se eu não me enganar, eu tenho a foto aqui no meu escritório, quer ver? Acha aí pra gente. Cara, olha aqui, ó. Essa foi a foto, cara. Essa foi a foto, cara. Da minha primeira medalha. Do meu professor, do pessoal da academia, cara. E a minha medalha lá, medalha de prata. E daí, cara, aí não parou. Aí eu falei, não, sabe o quê? Agora eu vou focar. Vou focar, vou começar, quero lutar todos os campeonatos. Aí ele falou, se tu treinar 6 meses sem parar, eu te dou a faixa azul. Aí eu falei, tem que baixar de peso, porque eu não aguentava mais apanhar dos gordinhos, né? Gordinho apanhando de gordinho, imagina, né? Era aquela troca de peso. E os meus negócios estavam indo muito bem, sabe? O meu negócio estava crescendo, tinha expandido, tinha aberto outros negócios, que eu invisto em muito negócio. Só que eu falava, cara, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Então eu sempre achava que eu não tinha tempo. Você entendeu? E eu falei assim, não, cara, se eu não criar o tempo, a coisa não vai acontecer, as coisas não vão andar. E aí eu comecei muito sério mesmo focar nisso. E daí eu comecei assim, o que eu faço? Eu registro para o campeonato e vou para o quebra. Eu falo, uma vez que eu estou registrado para o campeonato é onde eu vou fazer as coisas acontecer. E o que acontece? Os meus negócios estavam crescendo, aí saí na Forbes a primeira vez, aí saí nos jornais irlandeses, aí você torna meio que referência, né? Sim. É o cara que todo mundo vem, só que aquele negócio. Não adianta nada quem você é fora do tatame, não adianta nada. No tatame, filho,
a sua faixa, o seu grau, e ó, pau come lá. E, cara, eu comecei a desenvolver uma admiração muito grande por esporte e pelo que representava, porque eu analisava, falava assim, pô, esse pessoal é tímido, esse guri é ansioso, e eu via o poder de transformação que o esporte tinha. E o meu maior exemplo era meu professor, porque o meu professor nunca desistiu de mim, nunca desistia do pessoal, e ele estava sempre ali. Chovia, eu fazia sol, ele estava ali dando aula e fazendo as coisas acontecer. E eu admiro muito isso, sabe? E eu falei assim, pô, assim, eu tive a oportunidade de ter um bom professor. Sério, rígido, sabe? Paga 20 se chegou atrasado, se veio com o kimono sujo não treina, se desrespeita, sabe? Um cara rígido, mas de um coração excelente. E para mim as coisas é muito baseado no exemplo. E foi aonde eu comecei. Aí eu ganhei, né, o Dublin Open, né? E quando peguei a medalha de ouro no Dublin Open, eu fui lá que eu precisava comer, porque naquele campeonato eu bati 82,300. Então você imagina, eu saí de 117 quilos para 82. Eu perdi muito peso. E daí ele pegou e eu fui lá, peguei a medalha, saí correndo e já fui comer. Ele, não, quero tirar uma foto com você. Eu falei, não, quero comer, não, quero tirar uma foto, vamos lá. Aí fui lá, voltei lá para tirar foto com ele, aí ele tirou a faixa azul e me graduou de faixa azul no palco, cara. Lá no stand, né, no pódio. E eu nunca esqueço o que ele fala. Ele falou, Thiago, pode ser que você não esteja preparado como atleta, mas você está preparado como pessoa, como ser humano. Ele falou, então agora a sua responsabilidade mudou. Cara, aí cheguei no outro dia, isso foi num sábado, domingo, na segunda já cheguei apanhando, né? Levando mão de vaca, o pessoal judiando. E aí foi onde eu falei, cara, eu não posso desistir. Aí eu comecei a registrar para o campeonato, fazer, e passou o ano e fui, e daí depois começou a pandemia. Então, nessa trajetória inicial, eu via muito jiu-jitsu local, que era a minha academia, meu professor. Eu não ficava olhando site, não ficava olhando Facebook, não sabia quem era. A gente sabia quem eram alguns dos famosos, né? E o meu negócio era um negócio. Só que quando uma coisa é boa para você, você quer que todos façam. Então eu comecei a pagar para os meus funcionários fazer. Você queria achar o Thiago, você ia à noite no jiu-jitsu, ele estava lá. Era o compromisso que eu tinha todo dia. Aí veio a pandemia, a gente começou a treinar só na casa do meu professor, só que eu falei, não posso voltar onde eu estava. Daí continuei treinando, continuei andando, ele levou o tatame para casa, a gente treinava, ganhei meu primeiro grauzinho lá na casa dele, treinando lá na casa dele, e nunca desistindo, cara, nunca desistindo. E daí foi aonde eu comecei. Quando você luta tudo que tem na sua região, né? A pandemia deu aquele break, começou a voltar aos campeonatos. Eu falei assim, pô, quero voar, né? Quero alçar, quero lutar um outro campeonato, um campeonato fora. Aí meu primeiro campeonato que eu fui lutar fora foi o europeu, em Roma, e perdi na primeira luta, mas valeu a experiência. E daí foi aonde a gente começou a ver, né? As pessoas que você sempre sonhou em ver, né? Que você via, pô, aquele cara, aquele outro cara, aquele cara. E eu falei assim, meu, o jiu-jitsu é um esporte muito grande, né? E eu acho que dá para profissionalizar isso, dá para transformar em um negócio, dá para maximizar, dá para usar ele também como ferramenta de transformação. E foi aí que eu comecei a me inserir, comecei a conhecer as marcas de kimono, comecei a conhecer o pessoal. E aí, nisso, eu já ajudava muito o pessoal da academia. Eu ajudava muito o pessoal da minha redondeza ali. E daí foi aonde eu peguei e eu comecei. Olha a minha cachorra latina aqui, ó. Não tem problema. Aí foi onde eu peguei e comecei a ver as coisas. Aí eu peguei, um amigo meu falou assim, cara, olha essa guria aqui que sinistra. Gabriele Peçanha. Eu falei, pá, que guria sinistra, né? É boa, tá indo bem e tal. E aí eu mandei uma mensagem para ela. Eu falei, oi, Gabriele, tudo bem? Meu nome é Thiago, o pessoal aqui fala muito de você e tal. Ela estava despontando ali, né? E eu falei, eu queria saber como que eu podia ajudar você. E ela não me respondeu. Aí passou alguns meses, ela me mandou uma mensagem e falou assim para mim, falou, eu vou passar seu contato pro meu professor. E daí foi onde eu conheci o Márcio de Deus. E daí eu perguntei para ele, falei, como que eu posso te ajudar? E eu tô acostumado com isso, né? A gente vai, ajuda, a pessoa pede uma ajuda. Ele falou, irmão, na realidade, assim, a gente tá fazendo um ônibus para ir pro brasileiro, tal, talvez a gente precise de alguma ajuda pro brasileiro.
Só que o que acontece? Eu acredito muito na sustentabilidade. Então eu falei, se eu for fazer alguma coisa, tem que ser sustentável. Não adianta eu pegar e ir lá e dar dinheiro uma vez, ir lá e ajudar uma vez, e depois pegar e desaparecer. Então a primeira coisa que ele falou isso, aí eu ajudava um outro projeto e o pessoal do projeto, não, quero viajar de avião. Eu falei, tá, mas, pô, pessoal, eu vi que o cara saiu de Santa Catarina, saiu do Rio, foi para Santa Catarina ele voltou de ônibus. Eu falei, meu, vocês querem viajar de avião? Eu falei, estamos confundindo as coisas, né? Eu falei, beleza, eu acho importante, mas estou vendo um esforço. Por quê? Porque ele estava juntando dinheiro para poder pagar o ônibus da criançada para levar para o brasileiro. Aí eu peguei e falei, não. E daí a gente acabou estreitando. Eu falei, professor, posso te ajudar um pouco mais? Tá precisando de kimono? Ele falou, tô. Aí eu conheço, assim, eu tenho bastante amizade com o Gustavo Dantas, e o Gustavo já tinha me falado do Márcio. Sim. E daí ele falou que ele ajudou lá com os tatames e tal. E eu falei, cara, esse cara é sério. Eu falei, vamos ver qual é que é dele. Eu falei, vamos ver se ele usa, né, o projeto, o meio social para se aproveitar ou realmente tem um projeto social. E daí eu acabei no dia a dia conhecendo o projeto. E conhecendo o projeto, lidando com a Gabi, depois a gente viajou junto, foi para o Europeu junto, depois a gente foi para o Grande Slam junto, e eu falava, cara, eu me identifiquei muito com eles, porque parecia comigo na minha juventude, né? E eu me identifiquei demais da conta. E aí eu peguei e falei assim, não, falei, pô, esse pessoal é foda, esse pessoal faz as coisas acontecer. Aí eu chamei o Márcio e falei assim, professor, o que tu precisa? Qual que é o seu custo mensal? Aí ele falei, professor, foi o seguinte, eu vou te ajudar mensalmente, vamos por um período de tempo, porque eu quero que você foque no projeto. Foque no projeto. Eu quero que você não foque em ficar arbitrando no dia, porque eu assisti uma luta da Maria Cláudia no YouTube, e ele lá no outro tatame tentando olhar a luta dela e lá. Eu falei, não, cara, eu falei, meu, ele só vai poder formar campeões se ele estiver ali para dar o coach, para fazer as coisas acontecer. Aí fizemos esse acordo, começamos a fazer as coisas acontecer, o projeto lá começou a crescer, outras pessoas começaram a ficar mais envolvidas, a gente acabou ajudando, aí eu acabei falando, pessoal, temos que ajudar, temos que fazer isso, tal, e foi aí que foi surgindo o meu envolvimento. Só que o que eu falo, tá? Uma coisa é você falar, uma coisa é você compartilhar, uma coisa é você encher de like. Eu falo assim, eu tenho uma pessoa que cuida das minhas mídias sociais, assim como vocês também, né? Aí tem esse trabalho, e eu falo assim, é a coisa mais importante. Por quê? Porque as minhas redes sociais, ela não é para postar meu estilo de vida, tá? Ela é para postar e para divulgar o trabalho que eu faço. Porque uma das coisas que eu aprendi eu já escrevi 2 livros sobre marketing digital, né? Como lançar uma startup do zero e o marketing digital para o mercado de intercâmbio. Então, uma das coisas que eu falo muito para as pessoas é o seguinte: você tem que tomar cuidado com a imagem que você quer passar através das redes sociais. E isso era uma coisa que eu conversava muito com o Márcio. O que você quer passar? O que você quer que as pessoas vejam? Porque as pessoas vão ver o que você postar. Sim. Se você é um projeto social e você fica postando que toda semana você está na churrascaria, a pessoa vai falar assim, meu, peraí, esse cara está se aproveitando. Essa guria está se aproveitando, eles não são sérios, eles estão só se aproveitando, eles usam o cunho social para poder. Então, foi um processo muito de análise. E essa assessoria, né, quando você tem uma assessoria, por exemplo, hoje eu tenho uma assessoria que cuida do meu Instagram, do meu LinkedIn, do Facebook, e eu posto também, mas a maioria dos posts é essa pessoa específica que faz e compartilha em idiomas diferentes, porque minha audiência é idiomas diferentes. Então, por exemplo, eu tenho quase 10 mil followers hoje no LinkedIn, e as coisas que mais me atraem negócios, você entendeu? Porque as pessoas veem que você é ativo. Por exemplo, no próximo mês eu fui convidado para dar uma palestra na sede central do LinkedIn sobre como usar o LinkedIn como ferramenta e motor de crescimento no seu negócio. Então, a importância das redes sociais, a importância de você alimentar as redes sociais. E uma coisa que eu faço é o seguinte, para mim as redes sociais vai o que eu quero que as pessoas vejam, tá? Então, por exemplo, assim, eu fui para Abu Dhabi, para Dubai. Eu não postei foto na frente do shopping, porque a partir do momento que a pessoa está vendo que você está na frente do shopping, ela fala, tá, mas esse cara não está trabalhando, o negócio dele está decaindo, o negócio não vai dar certo. Então, é muito a imagem que você projeta ali que pode ser para você uma armadilha. Então, por isso que você precisa, muitas vezes, de profissionais por trás de você para poder alavancar isso. Porque você é o que você vende.
Você entendeu? Então, tipo, se você pega e você vê que a pessoa ali está bem vestida, está bem arrumada, você vai falar assim, não, peraí, essa pessoa é uma pessoa que ela entende, ela tem bom gosto e ela pode, eu posso fazer um negócio com ela que ela vai pegar e vai ser séria, porque até na maneira dela se vestir, dela se arrumar, nos posts dela, tudo vai pegar e vai fazer. Porque a primeira coisa que você faz hoje é, você olha o stories, você olha a foto, você olha onde a pessoa comeu, você olha onde a pessoa... Dou um exemplo para você. Hoje os grandes influenciadores do Brasil, eles estão aplicando, né, aplicaram para ir para o Big Brother, e uma das coisas que começou a acontecer muito é cancelar as pessoas, e a outra coisa, eles estão fazendo pesquisa do CPF no Serasa. E daí o cara fala assim, ó, tá indo pro Big Brother, tá com 28 negativações no nome e não tá pagando as contas. É aquele negócio, é o bônus e o ônus. A partir do momento que você se torna público, você expõe sua vida. Então, esse trabalho ele é muito importante para a divulgação. E essa foi uma das coisas que eu analisei muito no projeto. E, para mim, o esporte ele tem que ser uma ferramenta de transformação e de educação. Eu trabalho com educação. Meu trabalho é impactar a vida das pessoas através da educação. Eu tenho 47 projetos hoje, várias startups. Eu tenho startup que vale milhão e que vale quase bilhão. Só que, para mim, a coisa mais importante é, sabe comunicar? Sabe falar? O projeto está indo para frente? O projeto está indo legal? Como que está fazendo as coisas acontecer? E a primeira coisa que eu analiso é como que está a pessoa, como que está. E no jiu-jitsu é muito interessante, porque quando você conversa com alguém, o cara é jiu-jiteiro, então você já fala assim, pô, você quer fazer negócio com o cara porque você fala, não, isso é sério. Porque não se compra faixa preta, você se ganha faixa preta. Verdade. Então, se você... E é uma coisa que só tempo e dedicação. Tu sabe que... Não tá nem aqui, mas o meu professor me deu um presente no meu último aniversário. E esse presente que ele me deu, ele falou, você só abre o dia do seu aniversário. Aí eu abri, tinha uma carta, aí ele falou, Thiago, queria te dar uma coisa que dinheiro não pode comprar. Que você só consegue atingir isso com muito suor, com muito trabalho, com muita dedicação, com muitas horas de trabalho. E aí era uma caixa com a medalha dele e a nossa foto junto. Então, e para mim, foi um dos maiores prêmios que eu poderia receber. Por quê? Porque o dinheiro não consegue comprar. Você pode ter o dinheiro, mas você não consegue comprar. Então, o jiu-jitsu, ele traz, né, a arte marcial, ela traz toda essa englobação. E daí, hoje, a gente está tendo essa nova geração, que é a geração que daqui 5, daqui 10 anos, que é a geração que está fazendo academia, nutricionista, que está fazendo acompanhamento com profissionais de rede social, que está tirando um passaporte para lutar nos Estados Unidos. Então, tipo, o esporte, o jiu-jitsu em si, ele começou a crescer muito. E aquele negócio, para minha marca, que é uma marca, que são marcas na área, eu tenho marcas na área da educação, eu tenho banco, eu sou muito assim, tá, Vitor? Nada para mim é impossível. Um dia eu falei assim, eu quero abrir, eu tenho, né, um banco digital no Brasil, aí eu falei, eu quero abrir um banco na Europa. Aí eu fui lá e coloquei no Google, como abrir um banco na Europa. Eu comecei a pesquisar e fui, e consegui as licenças. Então, eu transformo muito problema em oportunidade, e é uma das coisas que eu trabalho muito e que eu faço. E o jiu-jitsu me ajuda muito isso, a disciplina do jiu-jitsu ela me ajuda muito isso, e poder estar com pessoas que pensam como eu e que olham o mundo do meu jeito faz acontecer. E é isso que os projetos sociais, é isso que, por exemplo, assim, o projeto social do TMD House, ele faz comigo. Porque o que acontece é o seguinte, eu faço parte da minha academia, da minha comunidade. Então, automaticamente tem muito isso. Ah, se eu sou da academia X, eu não posso ir na academia Y. Se eu sou da academia Y, eu não posso ir da H. E eu acho que isso hoje é aquele negócio. Nós somos praticantes de um esporte, então eu acho que tem que ser aberto. Você entendeu? E a pessoa tem que ter liberdade de poder continuar desenvolvendo. E foi esse o envolvimento. E hoje o projeto já está com mais de 400 crianças. Eles estão fazendo acontecer. Eles têm aulas, né? Eles têm, por exemplo, ontem, na quinta-feira, foi super quinta, eles tiveram 8 aulas. A primeira aula é a aula do desconforto, 5 horas da manhã. Aí eles mandam mensagem e falam, tio, tô cansado. Eu falo, não posso fazer nada, reclama com o professor. Mas se você quer ser campeão, você tem que estar disposto a pagar o preço. E uma das coisas que eu aprendi quando você chega no milhão, aí você fala assim, o que eu vou fazer no milhão? Quando eu falo milhão, não é 1 milhão de euros, mas eu falo a relação de acesso a falar assim, não, sou milionário de conhecimento. Você fala assim, tem 2 opções. Ou você fala assim, não, vou parar e vou usufruir, ou você fala assim, eu quero ir para o jogo do bilhão.
Quando você aprende como é bom ganhar, você vicia. Como é bom ser campeão, você vicia. Quando eu ganhei o Internacional de Masters lá nos Estados Unidos, eu lembro na final, o Márcio falou assim, foi campeão na pirâmide. Todo dia eu olho para essa medalha e falo assim, cara, eu ganhei. O gordinho ganhou. O pretinho ganhou. Foi lá e ganhou. O Master 2 ganhou. Por quê? Porque eu sei que é um trabalho que eu fui. E é isso que muitas vezes eu tento incentivar as pessoas. Nós trouxemos aqui agora no Europeu, de criança, a gente trouxe uma galera, ajudou uma galera também. E, cara, a alegria na cabeça, no olhar das crianças de poder vir, poder pôr uma blusa, poder ir numa palestra, poder ficar, poder comer uma coisa diferente, e todas as crianças pagaram a sua própria passagem aérea para mim. Então, para mim, quem sou eu na fila do pão para falar alguma coisa? Olha essas crianças que estão saindo lá de dentro da favela e estão fazendo a coisa acontecer. E o sucesso, no meu ponto de vista hoje, é você poder usar o que você conquistou para impactar a vida das pessoas. Então, direta ou indiretamente, você tem que ser engrenagem de melhora, você tem que ser engrenagem de informação na vida das pessoas. Então, eu uso o que eu consegui conquistar ou o que eu vou conquistar ainda para impactar a vida das outras pessoas. Consigo mudar a vida de todo mundo? Não vou conseguir. Tem que falar não para muita gente? Tem que falar não para muita gente. Porque não adianta. Quem quer fazer tudo, às vezes acaba não fazendo nada. E por isso que eu comecei a me envolver muito. Comecei a me envolver muito com o esporte, com o projeto, com os amplificadores, né, do jiu-jitsu em si. Por exemplo, você, eu já acompanho o seu projeto há muito, muito, muito tempo, e eu vejo o quanto você trabalha, eu vejo o quanto você dedica, eu vejo o quanto você faz. Você está fazendo um favor para o setor, para o esporte. Porque o que acontece? Hoje o jiu-jitsu não é um esporte olímpico, ele não tem ajuda do governo federal, ele não tem suporte da iniciativa privada, e no final das contas você tem essa situação que é o que acontece. É terra de ninguém, muitas pessoas não ajudam, não tem um kimono para lutar. Acho que você acompanha aí o projeto do Tribe, né, do Gustavo Dantas, que a primeira coisa a fazer é dar um kimono. Dar um kimono, as crianças não têm um kimono. E é muito bonito você conseguir compartilhar. Ah, tem uma rifa. Mas eu falo, pessoal, por que em vez de compartilhar, você não vai lá e dá R$10? Por que você não dedica seu tempo? Por que você não liga? Por que você não passa um pouco do seu conhecimento? E no último Europeu Kids, muita gente mandou mensagem, esse pessoal está procurando casa, eles estão precisando de lugar para ficar. E eu falei, por que você não deu? Por que você não ajudou? Thiago, é que você pode mais. Eu falo, mas não é que eu posso mais. Todos podem, depende do quanto você quer e você está disposto a fazer. Então, a importância que nós temos hoje de ser esse objeto de transformação, ele é muito importante. Não para mim, porque é uma conversa que eu tive com o Márcio, né? O Márcio falou, irmão, nós não somos atleta de jiu-jitsu, nós fazemos por hobby. Gostamos, adoramos, nós fazemos por hobby. Então, a gente tem que entender quem somos nós na fila do pão. Mas por esses que estão vindo. Cada dia, quando eu vejo o esforço que eles estão fazendo, eu me esforço cada vez mais para poder fazer. Então, por exemplo, o meu objetivo esse ano é comprar um local que vai ser a base da TMD House. Esse é o meu objetivo, e aquele negócio. O pessoal fala assim, Thiago, você fala muito assim, vai ser. Ano passado, né, a gente fazendo uma retrospectiva do ano com um colega, eu falei, o que a gente fez esse ano de diferente? Ele falou, abrimos um banco. Então a gente fez bastante. E eu pus na minha meta, eu falei, a minha meta desse ano é comprar um local onde vai ser a base da TMD House. Por quê? Não é porque a TMD House é em fight, eu sou Jorge Santos. É porque ali é um mecanismo de transformação, para que saia outras Gabrieles Castanhas, outras Marias Cláudias, outros Andersons Cauã, outros Luiz Natans, porque é triste você ver uma criança não poder lutar um campeonato porque não tem um kimono, porque não tem um dinheiro, sabe? E muitas vezes as pessoas esquecem de onde elas vieram. E muitas vezes é que nem eu falo, tio, o que você quer? Eu pergunto sempre, falo, o que vocês querem? Aconteceu uma situação que o Márcio levou as crianças para o Pan Kids, e eu falei, quem trouxer a medalha, né, medalha de ouro, vou dar um presente. E daí até uma das meninas falou, eu vou morar no seu bolso, tio. Aí ela pegou e
duas meninas ganharam, né? A Tayla e a Ana Luísa. E aí eu falei, Márcio, vou mandar um dinheiro, tal, mandei um dinheiro. O Márcio pegou e falou, a Ana Lu quer um fone de ouvido e a Tayla quer um tênis porque ela quer estar mais bonitinha. Ela quer estar mais bonitinha quando ela for. E quando ele mandou o vídeo para mim, ele falou, irmão, e sobrou R$100, tô te mandando. Eu falei, Márcio, tá louco? Eu falei, leva elas para comer. E esse tipo de atitude faz você querer fazer mais. Eles foram lutar um campeonato, Victor, e estavam lá lutando o campeonato e foram bem. E eu falei, irmão, tô mandando um presente para vocês aí, para vocês saírem comer depois. Quando foi de madrugada, a Gabriele Peçanha é muito inteligente, tá? A Gabi mandou um print para mim. Tio, devolvi um Pix aí para você. Eu falei, tá louca? Como você me devolveu esse dinheiro? Não, eu peguei o seu, pelo seu não sei o que, devolvi o dinheiro. Eu falei, Gabi, mas eu mandei para vocês comer. Ela falou, não, tio, a gente comprou 2 bandejas grandes de frango e sobrou dinheiro. E era muito pouco dinheiro, tá? Não era muito dinheiro. E eu falei, pá. E essa é a campeã mundial de jiu-jitsu, tá? E ela tem essa mentalidade. Um dia eu falei, e aí, Gabi, tá feliz? Ela falou, não tô feliz. Eu falei, mas você foi campeã. Ela falou, mas meus amigos não foram. E eu aprendi uma coisa. Quando um chora, todos choram. E aí, esse pensamento deles de fazer, então, pinga em um, respinga em todos. Essa semana eu consegui um patrocínio para eles, de uma marca que eu invisto, né, de suplemento alimentar, e foi tudo para casa dela. Só que ia para as crianças, né? Uma outra, ia para ela e ia para as crianças. Ela pegou e levou tudo lá para as crianças e já distribuiu para as crianças. Então, é que nem eu falo, esse coração, essa mentalidade, esse respeito que eles desenvolveram para o professor deles, assim como eu tenho com o meu professor, essa lealdade, não tem dinheiro. Não tem dinheiro que pegue. E aquele negócio são ensinamentos que eles vão levar para a vida. Muitos deles não vão ser jiu-jiteiros profissionais, muitos deles não vão ser campeão mundial. Mas o que acontece? Eu fiz um comentário esses dias com uma pessoa, eu postei no meu status do WhatsApp, né? Postei lá que postei uma foto, né, da equipe de comercial que a gente tem de uma das empresas, e uma menina, que é preta também, assim como eu, fez um comentário. Falou, estou contando o número de pretos na foto. Aí eu peguei e assustei, né? Falei assim, não entendi. Ela falou, não, é que meu olhar já está treinado para ver os pretos na foto. Aí eu falei, olha, fulana, a gente aqui não contrata, né, por raça, por sexualidade, por credo, por religião, a gente contrata por competência. E eu falei, tô até mandando para você uma cópia do meu livro, eu escrevi um livro, né, de como a diversidade racial impacta nas empresas e como que as empresas podem lidar com isso. E eu falei, eu recomendaria você a ler. E daí ela pegou e fez o comentário, ela falou assim, é que muitas empresas não investem. Aí eu peguei ar. Era 7h pouco da manhã, eu falei, não. Eu falei, não acredito que a pessoa está me falando isso. Eu falei, olha, lugar de preto é na África. Lugar de chinês é na China. Lugar de europeu é na Europa. Lugar de brasileiro é no Brasil. Se eu vejo um preto na Europa, numa foto, no meio de um monte de branco, eu vou me perguntar como que esse preto fez para chegar lá. Eu não vou olhar na foto e vou falar, por que tem pouco preto aqui? Ou não vou me vitimizar? E eu falei assim, o meu trabalho, eu sou preto. Mas o meu trabalho é mostrar para essas 440 crianças que, independente da condição social, do dinheiro, da raça, do sexo, do credo, da religião, eles têm capacidade de ser ferramenta e mecanismo de mudança. Não se vitimiza. Ah, não tenho dinheiro? Vamos correr atrás. Vamos estudar. Vamos vamos falar, vamos trabalhar a rede social. Então, por exemplo, o que a gente faz? A gente dá curso online para eles, a gente ajuda alguns com faculdade. Pô, investimos, fazemos as coisas acontecer. Pô, quando eu fui para os Estados Unidos lá, eu cheguei para um dos alunos do Márcio, falei, cara, vamos abrir uma academia aqui. Pô, Tiago, eu não tenho dinheiro. Eu falei, dinheiro a gente se vira. Mas é difícil. Eu falei, difícil é morrer e nascer de novo. O resto, entre 4 milhões de espermatozoides foi escolhido. Então, faça valer a pena, entendeu? Pegamos, arrumou o local, fez acontecer. No primeiro mês, ele já começou a se pagar. E é isso que eu pego e que eu falo, é fazer, ser mecanismo, ser ferramenta de mudança. E é uma coisa, uma filosofia que eu levo muito para minha vida. Quando eu olho o trabalho que pessoas como você faz, como o Vitor faz, como a Karine do BJJ Cria faz, eu falo assim, vocês estão mudando a visão que o pessoal tem do esporte.
Eu vejo esse trabalho, eu vejo essa importância. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar mais, porque eu não sou bom no jiu-jitsu, vamos ser realistas. Tem gente que nasceu para ser bom, tem gente que não nasceu. Então, eu não vou ser. Foi o que eu falei para a Gabriele. Eu falei, Gabi, tem uma coisa que eu nunca vou ter na minha vida, né? Ela falou o quê? Eu falei o anel do Mundial de Absoluto. Então, aproveita e ganha. Então, eu tenho que ajudar o esporte, as pessoas a desenvolver a partir de outra coisa, porque essas crianças poderiam estar na rua, elas poderiam estar vendendo droga, as meninas poderiam estar se prostituindo, poderiam estar grávidas, e não estão participando do esporte. Então, todo mundo que faz parte do esporte talvez não entenda o impacto que tem. E o nosso trabalho é poder fazer. Eu fui abençoado. Eu fui abençoado por ter a possibilidade, mesmo sendo uma família pobre, carente, meu pai tendo abandonado a gente, eu fui abençoado. E isso é o que me faz cada dia levantar a cabeça e parar de arrumar desculpa e começar a arrumar solução. Esse é o meu trabalho é arrumar solução. Para desculpa, o mundo está cheio. Para pedir, é fácil, mas para fazer acontecer, é difícil. E é uma coisa que eu aprendi. Então, o jiu-jitsu, ele continua e vai impactar a minha vida por muito tempo, até depois que eu morrer. Você entendeu? Mas se a gente poder deixar uma sementinha no coração das pessoas, a gente vai fazer, independente do time, independente da religião, independente do país. Cara, eu tive no Mundial agora, lá em Abu Dhabi, e você vê, cara, time da Mongólia, time da Coreia, time do Cazaquistão. Aí você vê um país que não é o Brasil, que adotou como esporte nacional um esporte que muitas vezes no Brasil não é reconhecido, que não dão valor. Vai para os Estados Unidos. Por que a grande federação hoje de jiu-jitsu está nos Estados Unidos? Porque os gringos dão muito mais valor do que os brasileiros. Então, tipo, é a dificuldade que nós temos e que nós temos que enfrentar. Só que essas crianças estão aí. Essas crianças têm que falar. Você vê no europeu de criança, cara, quantas estrelas grandes você viu no europeu de crianças aqui? Porque não tem mundial, tem o Pan Kids e tem. Pô, a Gabriele Peçanha andando e todo mundo querendo tirar foto, todo mundo querendo saber. Só que as crianças são o futuro. Se você quer investir em alguém, invista na criança. Porque a criança vai ficar no mínimo 10 anos com você pagando mensalidade. O grande muitas vezes para, depois começa. Então, o potencial que essas crianças têm, porque cada criança que treina jiu-jitsu é uma menos criança na rua fazendo bagunça. É verdade. Tiago. Voltou agora. Tá me ouvindo? Continua me ouvindo, Thiago? 40 minutos aí, distribuiu lições. E uma que foi mais importante para mim, talvez que seja mais negligenciada por atletas do jiu-jitsu que querem ser profissionais do esporte, é a comunicação. Thiago, hoje você, como empresário, pudesse explicar para eles que se comunicar é uma forma que faz o atleta se conectar com marcas, se conectar com oportunidades. O quanto isso foi importante para a sua vida profissional? Olha, na realidade, eu vejo assim, tá? Quem não é visto, não é lembrado. E o que o seu cartão de visita hoje são suas redes sociais. É aquilo que você faz. Então, imagina que aconteceu isso essa semana, tá? Um dos guris, né, entraram em contato com o Márcio e falaram, Márcio, a gente é uma marca, falou que a gente quer ajudar 3 alunos seus, manda os perfis pra gente. Ele tinha 3 na cabeça, pegou 2, mandou, quando foi mandar o terceiro, viu uma foto que ele postou com um chifrinho, com uma coisa. Aí ele mandou para mim, falou, Thiago, não vou poder mandar esse. Perdeu. Então, as marcas, o que acontece? Ninguém quer estar associado com alguém que não vende o que a empresa quer fazer. Então, a primeira coisa que você faz hoje, quando você quer conhecer uma pessoa, você vai lá e digita no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, você digita no TikTok, aí você vai ver. Aí aquele negócio, o que você quer ver? Vamos lá, eu sou a Albini Preto, eu sou a Kings, eu sou a Maeda, eu sou uma marca grande, eu sou a Braus, eu quero patrocinar aquele cara. Eu vou lá e eu vejo que o cara só fica postando vídeo com menina, vídeo com moto, vídeo com música depravada, fica falando besteira. Eu falo, meu, não quero minha marca relacionada a isso. Por contrapartida, você quer associar a sua marca com pessoas que te tragam retorno, com pessoas que eles identifiquem eles com você. Então, o que acontece? Você é jiu-jiteiro profissional. Você não é
especialista em mídias sociais. Então, o que acontece? Existe uma coisa que chama custo e uma coisa que chama investimento. Custo é tudo que você gasta e você não tem um retorno imediato daquilo. Investimento é tudo que você gasta, mas com uma perspectiva de retorno futuro. Então, você ter um especialista dando dicas para você em nutrição é um custo ou é um investimento? O Tonho fala, é um custo, porque eu posso fazer sozinho. A outra pessoa fala, se eu tenho um nutricionista por trás de mim, trabalhando e me ajudando, automaticamente eu estou crescendo, eu estou melhorando, meu rendimento vai melhorar. Se eu quero ser visto, se eu quero um patrocinador de marca de kimono, se eu quero um patrocinador de suplemento alimentar, se eu quero isso, se eu quero aquilo, eu tenho que vender o meu peixe. Se você tem uma pessoa por trás que você investe nela, que você tem um custo com ela, porque ela custa um valor para você, mas ela te traz um retorno na sua imagem, você está investindo. Então, eu aprendi uma coisa. Eu tive uma reunião muito importante essa semana em Barcelona e a pessoa falou bem assim para mim: aqui o negócio é de milhão. Todo mundo tem que estar disposto a perder um pouquinho, né? Então, aí um dos caras falou: não, mas é muito caro. Ele falou assim: ó, tu vai ganhar X e tu vai ter que gastar menos 10x. Então, pô, investe um pouco. E é o que eu falo para todo mundo. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma pessoa. Então, você tem que ter alguma coisa. Vai dar aula particular para um cara que trabalha com mídias sociais e vai trabalhar. Vai contactar o Vitor e fala assim, pô, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a fazer uns vidinhos curtos, eu vou começar a entrevistar o pessoal na academia e você me dá umas dicas. Então, ou seja, quem quer, faz. Quem não quer, acha desculpa. E quem acha desculpa, não cresce. Por isso que eu falo, existe uma diferença muito grande entre custo e investimento. E aquele negócio, quem para de investir em marketing, quem para de investir em mídias sociais, não cresce. O maior erro hoje das empresas, tá? Quando as empresas de pequeno e médio porte, principalmente, é quando elas começam a ter uma dificuldade financeira, a primeira coisa que elas cortam é o departamento comercial, o departamento de marketing. Aí o que acontece? Ela não tem força de venda. Quem não está sendo visto não está sendo lembrado. Então, eu sou muito adepto que a consistência vence a persistência, porque você persiste uma, mas você consiste várias vezes. O meu conteúdo não é o melhor, mas se eu estiver acompanhando, se eu estiver vendo as dicas, eu vou pegar e vou fazer as coisas acontecer. E é que nem eu falo, o mundo hoje não tá brincadeira. Quem não tem um acompanhamento e não tem um suporte forte de mídias sociais, imagem corporativa, comunicação, saber falar. Eu tive uma reunião com uma marca grande de kimono dos Estados Unidos, ele falou, cara, eu não estou patrocinando muita gente no Brasil, porque o pessoal não fala inglês, e o meu público que comprou meu kimono só fala inglês. E aí? E aí? Por que não está fazendo? Mas, pô, para gastar com besteira, gasta, para gastar com tonteira, gasta. Então, é muito isso. Eu, como negócios, eu não contrato por currículo, eu contrato por competência. Então, se eu quero um vendedor, eu quero saber se ele sabe vender. Se eu quero um videomaker, eu quero saber se ele sabe fazer vídeo. Ah, mas eu estudei no Mackenzie. Eu falo, tu pode ter estudado na ABMEX. Tu pode ter estudado na Hotmart. Eu quero saber se tu sabe fazer o trabalho. Eu não estou te contratando para você fazer currículo para mim. E é uma das coisas que eu faço. É a mesma coisa no jiu-jitsu. As marcas, as pessoas, elas querem linkar com pessoas que sabem se comunicar. Eu vejo o trabalho, por exemplo, assim, que você faz, e o trabalho que você faz hoje de comunicação, de informação e de tudo isso, o mercado do jiu-jitsu é muito nichado. Então, por exemplo, com certeza nessa live tem marca de kimono, marca de marca de suplemento, mídias sociais, professor que tem academia, tem um monte de gente que vai ver. Então, a oportunidade de você poder chegar e poder se comunicar, e a oportunidade, ela dura de 5 a 10 segundos. Se você não captou a atenção da pessoa naqueles 5, 10 segundos, você vira, mais aquela coisa, vai, coloca aquele vidinho, dá aquela dançadinha e faz. Não. Sabe? Então, tipo, quem não faz, eu tô falando, tu tá custando. Quem tá fazendo, tá investindo. E aquele negócio, pessoal, não existe segredo pro sucesso. O Michael Phelps, ele falou uma coisa, né? O que você faz na escuridão reflete na luz. Então, a necessidade de se trabalhar muito e fazer na escuridão, você treina quantas horas para uma luta de 10 minutos? É verdade. É verdade. Recentemente eu tive na Dream Art, uma das maiores escolas de jiu-jitsu do Brasil,
que eles estão investindo em marketing para os atletas saberem usar cada vez mais a plataforma que eles estão oferecendo. E a conversa lá foi muito boa. E deu para ver já eles colocando em prática, porque eu expliquei. Você ser bom atleta é uma coisa, você ser bom fora do tatame é totalmente outra. Então, esse cuidado com a tua imagem, principalmente fora do tatame, é onde você deve focar bastante, igual no treino, igual na nutrição, igual no preparador físico. Se você não sabe fazer, contrata alguém para te auxiliar que você vai sair na frente. E outra coisa que me chamou bastante atenção nesse resumo que você fez da sua vida foi a questão de, se você não sabe, aprende, a questão do estudar. Você se mostrou um cara muito estudioso. Você acredita que por algumas vezes o atleta ele divide muito essa atenção? Se eu parar para estudar, eu vou ficar ruim de jiu-jitsu. Preciso ficar bom e depois eu estudo. Como é que você mede isso, Thiago, olhando depois que você começou a investir dentro do jiu-jitsu? Então, olha, por exemplo, assim, eu dou um exemplo muito grande, os Estados Unidos, tá? Para você poder para você poder desenvolver nos Estados Unidos em qualquer esporte, tanto na NFL quanto no basquete, no hóquei, no futebol, você tem que estar indo na escola, né? Então você tem aqueles drafts que eles fazem. E uma das obrigatoriedades suas é não só, porque você tem, né, o high school, né, que é o colegial, aí você tem o universitário e depois você tem a liga profissional. Então, se você não tiver boas notas no high school, você não joga. Se você não tiver boas notas no colegial, você não joga. Então, o que acontece? Se tornou uma das maiores máquinas de formar esportistas. Então, é uma prova de que se você não estiver investindo no esporte, você não está desenvolvendo, porque aquele negócio, o esporte, ele é uma quantidade de talento e outra quantidade de inteligência. Então, por exemplo, assim, usamos como exemplo o Aldo, quando ele teve aquela dificuldade com o Conor McGregor. Então, foi todo um jogo mental. Então, sim, todas as entrevistas eram em inglês. Então, o fato que ele não sabia se comunicar prejudicava muito ali, que o pessoal pensava assim, não, ele não está entendendo, ele não sabe, não sei, e o cara se comunicando, porque era tudo em inglês. Então, eu acho assim, tem gente que busca solução e tem gente que busca desculpa, tá? Se você não sabe falar, se você não sabe escrever, se você não sabe se comunicar, isso vai afetar o seu esporte. Porque quando você for conversar com um patrocinador, ou você for conversar com uma pessoa, ou você for conversar com uma marca, ele vai falar assim, tá, beleza, hoje você está no auge, mas a gente sabe que a vida do esportista profissional é muito curta, o gap é muito pequeno. Então, tem que pensar no antes e no depois. Quando acabar o seu auge, você vai fazer o quê? Quantos bochechas vão sair daí? Quantas Bias Mesquitas vão sair daí? Quantas Bia Basílio vão sair daí? Poucas. Você entendeu? Se colocar numa. Então, o que acontece? Você tem que estar preparado para o que está acontecendo. Você tem que estar sabendo o que está acontecendo. Ah, estamos indo para a Europa. Tu fala inglês? Não fala. Então, como que você vai fazer o hotel? Como que você vai passar na imigração? Tá, não falo. Ah, estou indo para a França. Na França fala francês. Tem greve lá. Como que você vai fazer para se virar? Então, é aquele negócio que você tem que achar um balanço. Ah, mas não tenho tempo, porque eu estou no treino. Aí você entra e você fala assim, puxa aí quantas horas você ficou no Instagram, no TikTok, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp. Aí você fala, realmente você não teve tempo ou você não teve? Você demora 10 horas para ler um livro. Eu faço essa pergunta para as pessoas. Eu falo, e aí, que série que você assistiu ultimamente? Ah, assistiu The Witcher, né? Assistiu Peaky Blinders, assistiu os Vikings. Aí eu falo, tá, pô, Vikings, 10 horas, né? Quantos livros você leu ano passado? Ah, nenhum, não tive tempo. Eu falo, você demora 10 horas para ler um livro e você assistiu uma série. Se for audiobook, você demora 4 horas. Então, é desculpa. Então, quem quer ser atleta profissional, ele tem que ser dentro e fora do tatame. Porque fora do tatame é onde você vai fazer as melhores negociações. Leblon, Kobe Bryant, Ayrton Senna, Pelé. Pelé parou de jogar com 30 e poucos anos e não ficou pobre, você entendeu? Porque soube trabalhar a marca. Então, você tem que pensar. Você tem que aproveitar o seu auge. Então, eu acho que é obrigado, tá? Quem quer desenvolver no esporte, fazer a conciliação.
fazer essa conciliação. Eu acho que é um conjunto. Você tem que ser bom no esporte, você tem que se dedicar, mas em contrapartida você tem que ser foda também nas suas mídias sociais, no seu conteúdo. Você tem que ter uma nutricionista também que vai ajudar para você. Você tem que ter um acompanhamento ali, que nem do Ítalo Vilardo, que nem desses profissionais aí que trabalham com essa parte de condicionamento físico voltado. E você tem que ter ali um acompanhamento de carreira. Isso vai fazer o diferencial para ter um atleta de sucesso, porque não tem segredo, pessoal. O jiu-jitsu hoje, o jiu-jitsu não dá dinheiro. Vamos ser realistas. Quantos ali? Um Felipe Andrew, uma Gabriele, aí você migra talvez para um grappling, aí você tem um Gordon Ryan, você vira dono de academia. Então as chances ali para fazer dar certo são muito poucas. E o dinheiro é pouco, então você tem que se reinventar cada vez. E quem está se reinventando é quem mais tem. A primeira coisa, quando alguém me pede uma ajuda, eu olho nas mídias sociais. Aí eu falo, pá, esse é sério. Treina, levanta, posta, faz acontecer. Eu falo, não, esse daí eu quero estar linkado com esse. Você entendeu? Então, tipo, é extremamente necessário. Exatamente. Foi bom citar o Gordon Ryan, que ele acabou de fazer um marco no jiu-jitsu aí, um contrato de 7 dígitos, $1 milhão anual. E eu sempre converso sobre o que ele tem de diferente, né? Porque ele está sendo o primeiro a ter essas oportunidades e não os outros que estavam na frente dele. E eu explico que ele faz diferente. Se você olhar a forma como ele cuida da carreira dele, a forma como ele não é mais só um atleta, ali é uma marca. Hoje você botar o seu patrocínio no Gordon Ryan, você está investindo numa marca. Exato. Realmente famosa. E é o que ele representa. Você pode parar e analisar. Eu dou um exemplo para você. Os Estados Unidos, né, ele trabalha muito forte o sistema, o mercado cinematográfico deles. Ele trabalha muito forte com a promoção do país, da cultura. Sou americano. Então, e foi muito o que o Gordon Ryan desenvolveu. Ele falou assim, não é porque eu não sou brasileiro, não é porque eu não sou estrangeiro que eu não vou ser o melhor no esporte que eu faço. Sim. Então, eu vou me sacrificar, eu vou fazer, mas aquele negócio com uma promoção alta das marcas. Você entendeu? As marcas querem estar próximo de quem dá retorno. E quem dá retorno é quem faz a coisa acontecer. Eu não vou investir numa pessoa que ela sai, ela luta jiu-jitsu no campeonato, ela sai, vai pra balada, bebe, se envolve em briga, no dia seguinte tá lá, e daí, sabe? Naquela bagunça, ninguém quer bagunça, sabe? Ninguém quer bagunça. Surgiu polêmica, você tira seu nome fora. Porque quem tá linkado também vai cair. Porque daí você vai, a Seda College patrocina o fulano, e o fulano tá fazendo tal coisa. Aí vai lá a Seda, tem que postar uma nota que não aceita isso, que não faz. Então, tipo, são essas coisas que eu acho que fazem, por exemplo, o Gordon ser diferenciado. São essas coisas que fazem. Por exemplo, dou um exemplo para você, a Gracie Barra. A Gracie Barra se tornou uma máquina, você entendeu? Máquina de filiais, máquina de franquias, máquina de venda de roupa, sabe? Então, tipo, se tornou uma máquina. Por quê? Porque alguém olhou para o negócio e falou, não, peraí, o negócio não é uma briga, uma luta, um grappling, eu vou transformar um negócio num negócio. E se transformou no que transformou, porque alguém pensou fora da casinha. Mas para você pensar fora da casinha, você tem que saber se comunicar, você tem que saber falar, você tem que ter uma mídia, porque hoje as pessoas olham e falam assim, não, esse cara é bom, ele sabe o que ele está falando. Quando a pessoa, eu nunca vou esquecer, antes de eu escrever meu primeiro livro, eu fui numa reunião e o cara pegou e falou assim para mim, oi, tudo bem, prazer, meu nome é fulano, aqui está meu cartão de visita, e me deu o livro dele. Eu falei, meu Deus, esse cara é bom. Aí eu fui lá e escrevi 11 livros. Mas quando você chega e você fala, eu escrevi um livro, lancei... Então, você busca pela autoridade que você tem. Então, ganhou? Pô, faz um post, sabe? Mas vai buscar ajuda profissional. Porque ali no YouTube, no Google, você não vai achar. Você não vai achar uma pessoa que entende do mercado, que entende isso. Porque, voltando naquele ponto, as marcas, elas querem estar linkadas. Eu, como marca, quero estar linkada com mecanismo de transformação, entendeu? Exatamente. Então, isso é muito importante para o caminho profissional que o esporte está seguindo. Quem não se transformar em um atleta profissional, não só dentro do tatame, mas como fora,
não vai surfar essa onda e não adianta reclamar. As empresas querem aparecer e querem ter o retorno, porque ao longo dos anos, do tempo de jiu-jitsu, muito se pensava em só ganhar. E hoje é o que você ganha e o que você devolve também. O que de visibilidade você está entregando para quem está te pagando um salário de patrocínio. Então, por isso que eu quis trazer o Thiago aqui para vocês para você explicar um pouco sobre isso e as pessoas entenderem como é que funciona business, né? Então, se vocês puderem estudar mais sobre business, marketing, você vai sair da frente. E a questão não é só vencer, não é só ter uma medalha de ouro. Tem gente que não tem um mundial, mas vende muito bem. Você falou uma luta aí que foi interessante, que eu uso de exemplo na minha palestra também, esse paralelo do Conor McGregor com o José Aldo, né? Quem fez mais dinheiro estando na mesma plataforma. Então, Conor fez muito mais dinheiro porque sabia se comunicar, sabia se promover, chegou à disputa de cinturão com apenas 3 lutas na organização. Coisa que é muito difícil de fazer. Mas olha o que acontece. Eu vou dar um exemplo para você, tá? Hoje a gente tem marcas fortes por trás aí organizando. Então a gente tem a One, a gente tá com a Frograppling agora. A Frograppling vai organizar um campeonato. Vamos ser realistas. Eu quero trazer fulano, ciclano, quero trazer o campeão. O que é o business deles? O business deles é vender subscrição e entregar um show. Isso é o business deles. Então, eles vão focar em quem? Em colocar pessoas que trazem maior visibilidade para a plateia dele. Que vende ingresso. Que vende ingresso. Quando a Netflix vai organizar um show, quando a Netflix vai organizar um evento, ela vai lançar um filme novo, ela olha na base completa dela de assinantes e vê o que eles gostam de ver, o que eles viram, e eles vão lá e lançam um conteúdo voltado para isso. E é isso hoje que é. Talento faz a diferença, mas é a visibilidade, é o show que a gente pode dar. A gente tem exemplo. A gente viu o último BJJ Stars que teve aí e a gente viu quem se destacou mais. Entendeu? Quem foram as pessoas que chamaram mais atenção. Aquele negócio. Provavelmente são essas que vão voltar na próxima edição. Exato, porque vão olhar e vão falar. Aí você olha na mesma história. Eu conheço o Conor McGregor. Você entendeu? É um showman. Então, a Reebok quer patrocinar ele lançou a marca de whisky dele, ele se tornou um dos atletas mais bem pagos do mundo, com poucas lutas, e ainda continua. Por quê? Porque a marca dele vende. Sabe? A marca dele vende. Então, as pessoas querem estar linkadas com isso. Só que tudo tem um meio termo, entendeu? Sim. O que você está fazendo e o que você está devolvendo. Tanto para o esporte, como para quem está patrocinando ali. Então, o cara foi lá, te ajudou, te fez. Pô, você não marca o cara, não taga o cara, não sobe um conteúdo, sabe? Então, tipo, esses são os tipos de coisas que pegam e que impactam muito, sabe? Pô, você fala assim, aconteceu comigo há um tempo atrás, ajudamos um pessoal aí a organizar um negócio e depois, no final, a gente viu que não teve post, que não teve nada, e a gente já pega e fala assim, cara, vale a pena. Foi um evento que teve aqui, não era nem evento de jiu-jitsu, eu falei, não patrocinamos mais, não ajudamos mais, porque não deu retorno, o cara não falou nosso nome, não fez as coisas acontecer, acabou. Ele só lembra de você na hora de lançar o evento. Exatamente. Então, isso é muito importante, saber se comunicar, se promover. Por isso eu trouxe o Thiago aqui, que ele é um expert nesse assunto também, já fura a bolha, ele é uma empresa totalmente fora do jiu-jitsu, e decidiu investir no jiu-jitsu, e eu estou muito feliz também para dizer para vocês que ele é o patrocinador oficial do VF Comunica. Agradecer o Thiago por ter tido essa oportunidade dele estar investindo no meu sonho também, no VF Comunica, que é um veículo de mídia independente. Então, estou muito feliz. Thiago, muito obrigado por essa oportunidade aí. Muita gente pode perguntar, né? Por quê? Sim. Comunicação, conteúdo, o trabalho que você fez durante a divulgação do Leandro, tudo aquilo, a humanização, o como você promove. Por exemplo, eu não entrei nas suas mídias sociais e vejo uma foto de um evento e uma foto do Vitor lá tomando uma caipirinha na praia. Uma foto que não tem nada a ver com... Não, eu falei, não, é profissional. Então, a minha marca, ela
encaixaria ali. Porque o que acontece? Os meus produtos é produto de viagem, é produto de fintech, é produto disso. E automaticamente, se eu invisto numa marca que é forte, porque, por exemplo, assim, eu não consigo pagar a Globo, porque a Globo, o custo que ela tem e tal, mas eu consigo trabalhar com outros veículos que são mais nichados e me trazem um retorno melhor. E aí foi. Eu nunca vou esquecer, uma vez chegaram para mim e falaram assim: Thiago, o Whindersson Nunes vai vir para Dublin, você quer patrocinar o show dele? Eu falei: não. Não, mas Thiago patrocina não. Eu falei: não. Eu falei: eu pago para ele vir na minha escola e ele fazer um live. Um live não, um stories. Você tá louco, Thiago? Você vai pagar tudo isso de dinheiro? Eu falei: não, na realidade, quanto que é? X, eu pago 2x. Só que eu quero que ele venha aqui e ele faça um stories daqui. E a única coisa que eu quero que ele faça é que ele fale assim: ó, pessoal, tô aqui na Seda, vim aqui conhecer a Seda, quer saber mais informação? Arrasta para cima. Sabe quantos mil solicitação de orçamento eu recebi? Quantos? 9.000 solicitação de orçamento. Se eu tivesse patrocinado o show dele com pessoas que já estão aqui, que não compram intercâmbio, que já compraram, quanto que eu teria ganhado? Então não me gerou retorno direto. Você entendeu? Então, tipo, é uma coisa simples. Tem um outro site, né, que ele trabalha com conteúdo para o jiu-jitsu também, que a gente tem essa parceria. E a gente fez a mesma coisa, a gente fechou uma parceria, a gente falou, ó, não precisa ficar divulgando tal, essa é a nossa página, quem quer saber a informação. Cara, por mês chega 2.000, 2.500 solicitação de orçamento. Cara, quando eu olho no meu ticket médio do intercâmbio, que é 20 mil reais, eu falo, meu, se eu vender eu já paguei. Mas a minha marca está constantemente sendo viabilizada. Eu lembro quando, no BJJ Stars, a Maria Cláudia viu que a gente estava patrocinando uma marca, ela falou, tio, nós estamos no BJJ, nós estamos no site tal. Aí eu falei assim, legal. Como que é? Aí eu falei assim, é uma coisa simples, porque na realidade é mão dupla, tem que ser bom para todo mundo, você entendeu? Então, é isso que eu falo. Todo mundo busca parceiros que agreguem. Eu sempre faço essa pergunta. Se tu for para uma guerra, quem tu vai levar? Exatamente. Então eu falo, olha para os seus funcionários e fala, qual dos funcionários você levaria para uma guerra? Ninguém levaria o mais brincalhão, o que sai mais, o que faz bagunça. Você levaria aquele que vai executar. Entendeu? Então, tipo, eu quero sempre ser o que, se tiver uma guerra, eu vou ser o escolhido. Exatamente. Então é muito importante saber se comunicar, principalmente em 2023, pós-pandemia. Isso ficou muito claro, principalmente para marcas, em quem ela colocaria o dinheiro, principalmente se esse cara não tivesse competindo, se essa pessoa não tivesse competindo. Então fica ligado aí, Thiago. Muito obrigado por você ter apoiado essa ideia, patrocinar o VF Comunica aí. Temos muitos projetos. Eu vou dizer só o prêmio VF Comunica no final do ano. Vão ter outras categorias, vão ter outras formas de você votar também. Você vai ter importância nessa votação com a gente, então fica ligado no VF Comunica aí. Se você não segue o Thiago, segue ele lá. E se você apoia o VF Comunica, vai lá, @sedacollege, se inscreve lá no Instagram dele, segue. Entra no site, confere que vai ter uma oportunidade especial para você. Tiagão, muito obrigado mais uma vez, meu amigo. Perfeito, brigadão, Vitor. E conta com a gente aqui para o que precisar.